Então, boa noite, pessoal. Mais uma aula nossa de sistemas térmicos. Na aula de hoje, eu vou resolver com vocês o exercício que eu tinha passado para vocês anteriormente, para vocês conferirem os valores aí, para ver o que errou. Muita gente errou nessa letra A. Então, prestem atenção aí para ver onde é que foi o erro, ou se foi um erro apenas de digitação da calculadora, ou que costuma acontecer bastante também. Eu vou pegar aqui qual que é o enunciado da questão. Vou ver aqui. Então, beleza. Considere um ciclo Ericsson ideal com ar como fluido de trabalho, sendo executado em um sistema com escoamento em regime permanente. O ar está a 27 graus Celsius e 150 kPa no início do processo de compressão isotérmica, durante o qual 120 kJ por quilograma de calor são rejeitados nesse processo. A transferência de calor para o ar ocorre a 850 graus Celsius, determina a pressão máxima do ciclo, o trabalho líquido produzido por unidade de massa e a eficiência térmica do ciclo. Então, vou até tentar deixar isso aqui, escrever aqui, para quem quiser ter esse enunciado. Vou tentar colocar ali na parte de cima. Beleza, tá aqui. Agora, então, vamos iniciar esse exercício. Nosso exercício aqui, então, a gente vai iniciar desenhando onde é que está as temperaturas que a gente tem e as pressões que a gente tem. Então, o que a gente sabe aqui, nesse ciclo Ericsson, então a gente tem esse seguinte formato aqui no diagrama TS, no diagrama de Ericsson. E eu te dei aqui no exercício que o ar estava a 27 graus Celsius. Então, eu tenho o ar a 27 graus Celsius. 27 graus Celsius aqui, convertendo isso para Kelvin, mais 273, vai dar 300 Kelvin. Então, esse 27 graus Celsius aqui vai ser exatamente esse 300 Kelvin. E também te dei outra temperatura de 850 graus Celsius. Então, se eu adicionar 273, eu acho aqui, ó, 1123 Kelvin. Então, eu já tenho as duas temperaturas que tem no meu sistema, aqui, ó, no meu ciclo. Então, com essas duas temperaturas, eu já sei todas as temperaturas. E eu te dei também que no início do processo de compressão era 150 kPa. Então, eu já sei que a pressão no início do processo de compressão era 150. E também sei que a rejeição de calor vai ser 120. Então, 120, rejeição de calor, vai ser o Q frio. Sabendo disso, então, primeira coisa, calcular qual é a pressão máxima do ciclo. Primeira coisa que a gente vai analisar é a mudança de entropia que acontece entre 3 e 4. Entre 3 e 4 é aquela porção onde que tem o nosso calor frio. Ou seja, o Q34 ou o Q frio é nossa rejeição de calor que está aqui em cima. Então, em 3, 4 vai ser responsável por esse aqui. Então, nossa fórmula aqui vai ser o quê? A variação de entropia, que é S4 menos S3, variação de entropia de 4 menos 3, vai ser igual a menos o calor que está aqui em 3, 4, ou o calor frio, dividido pela temperatura fria aqui do ciclo. Então, com isso, o que a gente vai fazer? Eu já tenho esses dois dados, porque o QF foi dado aqui no exercício, 120, e a temperatura da fonte fria, a temperatura que sai aqui, a gente chama dos 300 graus, dos 300 Kelvin, que eram os 27 graus Celsius. Então, fazendo essa conta, achamos aqui, então, nosso primeiro valor
que é a variação de entropia, ou seja, vai ser o S4 menos S3, é esse valor de menos 0,4 kJ por quilograma Kelvin. Agora, eu vou partir para outra fórmula minha que eu tenho da variação de entropia. O que eu vou fazer? Eu tenho a minha fórmula completa da minha variação de entropia, que é essa aqui, só que eu tenho um pequeno detalhe. Por quê? A temperatura 4 e a temperatura 3 são exatamente a mesma. Olha aqui, ó, temperatura 3, temperatura 4, exatamente 300 Kelvin. Se as duas são 300 Kelvin, então eu vou ter essa divisão aqui sendo igual a 1. Então, vou ter T4 igual a T3, isso vai dar 1 aqui. Então, ln de 1 vai ser 0. Se ln de 1 é 0, então tudo isso aqui vai ser 0. Então, a gente vai tirar essa parte da equação. Vai sobrar só essa segunda parte. Essa segunda parte, então, quer dizer a respeito da pressão no ponto 4, a pressão no ponto 3 e o R. O R é a constante do gás, do ar. Então, o R, a gente olha lá na tabela A2 do Cengio, seria 0,287. Então, o que a gente não tem aqui agora? Se eu tenho aqui S4 menos S3, tenho R, tenho P3, porque é a pressão no início do processo de compressão, e não tenho P4. Então, o que eu quero descobrir aqui vai ser o P4. Então, esse aqui é a minha variável, essa em verde. P4, minha variável. Então, o que eu vou fazer? Coloco aqui os valores que eu tenho, ó, S4 menos S3 vai ser o menos 0,4. Depois, coloco o R, que é o 0,287. E depois, coloco também os valores que eu tenho. P4 não tenho, 150 eu tenho. E aí, o que a gente faz? Inicialmente, eu passo o 0,287 aqui para baixo. Então, passando o 0,287 para baixo, eu faço essa divisão aqui e vou achar 1,394. Então, acho esse valor aqui, que foi produto dessa divisão, e tenho esse ln de P4 sobre 150. Como que a gente faz para sair disso? Vocês lembrarem lá da matemática mais básica, o que a gente vai fazer? Eu faço um exponencial disso aqui. Então, eu faço um exponencial de 1,394 e faço o exponencial desse ln. Aí você vai cancelar o exponencial com o ln. Então, você vai sobrar aqui ó, com o exponencial desse valor de 1,394. E já que isso aqui você tirou do ln, usou o exponencial, então sobrou só o P4 sobre 150. O que vai acontecer aqui? Você vai multiplicar esse 150 por esse valor aqui. Então, multiplicando isso aqui, é só colocar na calculadora que você acha esse valor. Só lembrando que tem que ser exponencial, né? A gente vai achar, então, nossa letra A. Nossa letra A, então, 604,6 kPa. Muita gente errou essa letra A aqui. Eu acho que foi em alguma conta que fizeram aí na calculadora. Agora, vamos partir para a letra B. Letra B, eu quero qual é o trabalho líquido produzido por unidade de massa. Então, para calcular o trabalho líquido, eu vou precisar do Q frio e do Q quente, porque o trabalho líquido é Q quente menos Q frio. E como está escrito aqui, ó, quando a gente tem um ciclo reversível, quando é reversível, o nosso calor e a nossa temperatura são equivalentes. Então, vou falar aqui para vocês, ó. Calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente vai ser igual a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Isso só para a máquina térmica reversível, que é o nosso caso. Então, não se confundam para usar isso em onde que não pode. Beleza. Agora, isolamos, então, o Q quente. Então, eu vou isolar o Q quente aqui, eu passei o Q quente para cima, o Q quente aqui para o outro lado. Então, a gente vai isolar o Q quente para calcular ele. Então, nós temos aqui o 120, que é o seu Q frio, sua rejeição de calor.
Temperatura da fonte quente é a sua maior temperatura, se você vir aqui olhar 1123, então 1123, e também a temperatura da fonte fria, 300 Kelvin. Fazendo essa conta, a gente vai achar, então, esse valor aqui de 449,2 kJ por quilograma. Então, vocês concordam comigo agora que a gente tem tanto o Q frio e também tem o Q quente. Eu tenho esses dois aí, eu posso calcular tranquilamente qual que é o meu trabalho líquido. Então, vou abrir aqui para vocês o outro arquivo. Abrindo aqui o outro arquivo. Então, vamos calcular o trabalho líquido. Esse aqui vai ser o Q quente menos o Q frio. Então, o Q quente a gente acabou de calcular, 449,2 menos o Q frio, menos 120. Estava lá no exercício. Então, aqui a gente já acha outra letra que eu pedi para vocês, a letra B. Então, letra B, trabalho líquido, 329,2. Agora, por fim, é o mais simples. Poderia ter calculado ele no início, não tinha problema nenhum. Mas eu deixei aqui na letra C, mas você poderia ter calculado em qualquer momento. Então, qual que é a eficiência desse ciclo? E o que a gente tem que lembrar? Que é um ciclo reversível. Se é reversível, então a gente pode adotar, ao invés dos calores, a gente pode adotar as temperaturas. Então, vai ser eficiência do ciclo reversível, 1 menos a temperatura da fonte fria, sobre a temperatura da fonte quente. Então, isso aqui vai ser igual a 1 menos o 300, dividido por 1123. Fazendo essa conta, a gente acha 0,733 ou o nosso 73,3%, que é a nossa eficiência. Então, o exercício tinha acabado aqui. Mas caso você não quisesse fazer por essa fórmula, você poderia também fazer pela fórmula mais tradicional. A fórmula de eficiência térmica é sempre o trabalho líquido sobre o calor da fonte quente. Então, se a gente fizer isso aqui nessa máquina térmica, a gente vai ter, então, o valor do trabalho líquido, 329,2, o valor da fonte de calor da fonte quente, 449,2, e isso vai dar exatamente o mesmo valor, 73,3%. Então, isso aqui era só para exemplificar que vocês poderiam fazer de qualquer outra forma que não seja essa. Você poderia fazer aqui também através dos calores. Então, seria o Q frio sobre o Q quente. Daria exatamente a mesma coisa. Mas a maioria de vocês, igual eu falei, errou lá na pressão P4. Eu acho que foi algum erro matemático aí na calculadora de vocês. Agora eu vou compartilhar outra coisa com vocês. Vamos lá. Só um minutinho. Ok. Então, já vou compartilhar aqui. Beleza, vamos lá. Hoje eu vou fazer com vocês um outro exercício. A gente fez um exercício na aula passada sobre o ciclo Ericsson e eu passei para vocês também um exercício. Agora eu estou fazendo com vocês no ciclo Stirling e vocês vão fazer também. Então, vamos lá. Um ciclo ideal Stirling que usa hélio como fluido de trabalho. Então, aqui já vem a diferença. Primeiro, que a gente está trabalhando com o ciclo Stirling, e depois que está usando o hélio ao invés do ar. Que opera entre as temperaturas de 300 e 2000 Kelvin e pressões de 150 kPa e 3 MPa. Então, eu te dei qual era suas temperaturas, pressões aqui, e estou te falando que a massa de hélio que é usada nesse ciclo é de 0,12 kg. Então, estou te dando a massa disso aí. Então, você não vai sair com unidade
específica, você não vai ter unidade dividida por quilograma, você vai ter a unidade ali absoluta, digamos assim, você vai ter o quilojoule, ao invés de ser o quilojoule por quilograma. Beleza, vamos lá. Primeira coisa que eu quero é a eficiência térmica do ciclo. Depois, qual a quantidade de calor transferida no regenerador. Então, vocês lembram que a gente tem regenerador no ciclo Stirling. Qual o trabalho líquido que sai por ciclo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente quer descobrir vamos no básico. Eu sei que é o hélio aqui que a gente está trabalhando. Então, a gente precisa encontrar as propriedades do hélio para isso. Então, vamos lá na tabela 2. Tabela 2 do nosso livro do Cengel. Lá, 300 Kelvin. Vou lá no hélio. Então, no hélio, eu venho aqui e pego a constante do gás. Vejam que é diferente da constante do ar. O Cp, que é diferente do ar também. E o Cv também, que também é diferente. Então, pego esses valores, que são importantes para mim. Tabela 2. Agora, vamos então começar com a eficiência térmica. É o mais simples. Por quê? Isso aqui é uma máquina térmica reversível. Tanto o de Stirling como o de Ericsson são reversíveis. Então, a gente pode utilizar a fórmula dessa eficiência, que a gente já viu no exercício passado. Então, substituindo nossos valores aqui, ó, a temperatura da fonte fria é 300 Kelvin, temperatura da fonte quente é 2000 Kelvin. Fazendo isso, achamos aqui nossa eficiência de 85%. Então, uma eficiência alta. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos partir para a letra B. Qual que é a quantidade de calor transferida no regenerador? Então, vamos lá, voltar comigo lá no ciclo Ericsson, para vocês verem lá na teoria onde isso estava acontecendo. Aqui, no ciclo Stirling, o que está acontecendo? A gente analisa o diagrama TS e PV, e a gente vai ver onde que está acontecendo a regeneração. Então, a sua energia está saindo do processo 2,3, então, está saindo energia daqui, e indo energia para o processo 4,1. Então, eu quero saber quanta energia foi regenerada. Então, eu vou descobrir no processo 4,1 qual a quantidade de energia que está aqui. Então, o que me interessa no exercício é esse processo 4,1, que é onde que a energia chega. Então, vamos lá. Beleza, vamos lá. Calor transferido. Então, vai ser o seu calor de regeneração, que é o calor do processo 4,1. Aqui eu errei esse valor, deixa eu consertar para vocês aqui enquanto dá tempo. Beleza. Então, aqui consertei, aqui vai ser o 1 menos o 4. Ou, se você quiser trabalhar também nas hipóteses de calor específico, então a gente coloca aqui, ó, massa vezes CV T1 menos T4. Então, isso vai facilitar para a gente, porque a massa foi dada no exercício, 0,12. O T4 foi dado no exercício também, que é o 300 Kelvin. E o T1 também foi dado no exercício, que é o 2000 Kelvin. Então, só substituindo nossos valores aqui, ó, lembrando que o CV vai ser diferente, né? Porque a gente está trabalhando com hélio, a gente vai achar esse valor aqui da letra B de 635,6 kJ. Então, não é kJ por quilograma, é só kJ, porque eu estou multiplicando pela massa. Se eu não estivesse multiplicando pela massa aqui, aí seria kJ por quilograma. Então, calculamos isso, falta apenas a letra C. Letra C, então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente utiliza relação de pressão, volume e temperatura. Então, P3, V3 sobre T3 é igual a P1, V1 sobre T1.
fundamental, a equação fundamental para a gente. O que a gente vai estar interessado aqui? Eu vou utilizar uma jogada aqui para a gente. Por quê? Eu vou isolar o V3 sobre o V1, porque são as coisas, as variáveis que eu não tenho. Eu não calculei isso aqui. Então, eu vou só calcular qual que é essa divisão aqui, ó, de V3 sobre V1. Isolei os dois, então passei o V1 aqui para baixo, passei o P3 para o outro lado, o T3 para o outro lado. Achei essa equação e fiz esse cálculo. Então, P1 eu tenho, quer dizer, eu fiz aqui o contrário, né? P1, que é 3 megapascal, ó, 3.000, que eu coloquei em quilopascal. Aqui, ó, 3.000 é o P1. O T3 é 300 Kelvin, tá aqui. O P3 vai ser 150 e o T1 vai ser 2.000 Kelvin. Então, eu deixei aqui os dois em quilopascal. Por isso que esse aqui é 3.000 e não é 3. E por que eu não coloquei unidades? Porque você vai dividir Kelvin por Kelvin e quilopascal por quilopascal. Então, você vai sobrar apenas com um número. Então, você vai sobrar com o número 3. Então, você vai saber que V3 sobre V1 vai ser igual a 3. E se a gente voltar lá no nosso ciclo, vamos lá. Voltar lá no ciclo de Stirling. Ciclo de Stirling, olha aqui. O que acontece quando a gente olha no diagrama PV? O nosso volume 3 é exatamente igual ao volume 2. Então, se eu sei disso, eu vou poder igualar essa equação lá na frente. Então, aqui, ó, tenho que o V3 é igual ao V2, que eu olhei lá no diagrama. Eu esqueci de colocar ele aqui para vocês. Então, o V3 é igual ao V2. Sendo assim, então eu vou colocar que vai ser V2 sobre V1 é igual a 3. Eu posso fazer isso. Então vai ser, já que o V3 é igual a V2, então V2 igual, dividido por V1 é igual a 3. E por que eu estou fazendo isso? Porque a gente precisa calcular a variação de entropia desse processo, de 1 para 2. Então, o que acontece ali? Ó? A variação de entropia entre 1 e 2 vai ser o CV ln de T2 sobre T1 mais RLN de V2 sobre V1. Aqui a gente vai chegar em zero. Por quê? Exatamente o mesmo motivo. Porque T2 é igual a T1. Se T2 é igual a T1, a gente vai chegar aqui em Ln de 1 é igual a zero. Então, vai tirar tudo isso aqui da nossa equação. Vai sobrar, então, S2 menos S1, RLN de V2 sobre V1. Então, entenderam aqui por que eu fiz esse V2 sobre V1? Porque eu poderia colocar eles direto aqui, ó. Eu não preciso do valor de V2. Eu não preciso do valor de V1. Eu só preciso qual é o resultado disso aqui. Então, eu coloquei aqui, ó, 2,07, que é o valor do R, do hélio. O Ln de 3. 3 era aquele valor de V2 sobre V1. Então, a gente vai achar esse valor aqui da variação de entropia de 2,282 kJ por quilograma Kelvin. Então, esse aqui, ó, é específico. Lembra que tem que estar com o nosso quilograma Kelvin aqui, porque não tem massa multiplicando. Agora, para fazer, então, o calor quente, que vai ser importante para a gente, vai ser, então, a massa vezes a temperatura da fonte quente, S2 menos S1. Então, aqui é a massa, 0,12, temperatura da fonte quente, variação de entropia. E a variação de entropia foi o que eu acabei de achar no slide passado. Então, está bem aqui. Acho o calor quente, 547,6. Agora, você vai me perguntar, para a gente calcular o trabalho líquido, a gente ia precisar do calor frio e do calor quente. Mas só que a gente pode fazer apenas com o calor quente. Por quê? A gente tem a fórmula da eficiência. A eficiência térmica vai ser o trabalho líquido dividido pelo calor quente. Então, se eu isolar o trabalho líquido, eu vou ter eficiência vezes o calor quente. E a eficiência foi a primeira coisa que a gente calculou.
0,85. Então, se a gente fizer essa multiplicação aqui, a gente vai achar 465,5 kJ. Então, você já achou tudo que o exercício pedia. Achou o calor quente, achou o trabalho líquido. Agora, se eu, por um acaso, tivesse pedido para você qual é o calor da fonte fria, você ia simplesmente fazer trabalho líquido é igual ao calor quente, menos o calor da fonte fria. Isolava o calor da fonte fria e você achava, então, esse calor rejeitado. Então, não é complicado, isso aqui é só seguir sempre o passo a passo que vai dar certo. São ciclos um pouquinho diferentes lá do ciclo Otto, do ciclo diesel, né? Mas não é tão complicado também. Nosso livro sempre está disponível para vocês lá na biblioteca virtual. Por favor, acessem ele para demais dúvidas, para estudar também. E, caso tenham dúvidas, a hora é agora. Eu só não entendi aquela parte lá que relaciona o LN, lá tá RLN de volume, acho que é volume de 2 sobre volume de um, e na outra eu tava usando a pressão, aí nessa parte. Não, Por que que aqui aí eu uso volume? é só questão de formulação mesmo. Enquanto no caso lá, quando a gente estava trabalhando antes, lá no ciclo de Erickson, a gente tinha uma questão um pouco diferente. Enquanto o volume era constante, no outro a pressão era constante. Então, por isso que a gente está fazendo essa diferença. Então, vem aqui, deixa eu voltar aqui para você e mostrar. Eu vou voltar lá na teoria. Então, ciclo Erickson. Ciclo Erickson, então, a gente tem duas temperaturas e com pressão constante. Por isso que a gente utiliza a pressão. Agora, lá no ciclo de Stirling, a gente tem duas temperaturas, mas só que é volume constante. Por isso que a gente vai utilizar o volume. Entendeu? Entendi. Beleza. O exercício já está disponível sim, está lá no portal. Podem pegar lá para fazer. Já deixei o exercício de vocês hoje lá também. Que é só treinar, usar essa formulação. Beleza. Então, deixa eu acabar a gravação por aqui e a gente vai discutir um pouquinho sobre nossa avaliação.